Queridos ouvintes do programa Altar 88, Graça e Paz, é um prazer a gente estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, refletir um pouco sobre aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, que Deus tem ministrado a cada um de nós. E muito obrigado a você que está abrindo a porta da tua casa, né? Ou de repente no seu momento aí de almoço, no seu trabalho. Muito obrigado, sou grato a Deus por sua vida. Eu quero compartilhar contigo hoje a respeito de algumas verdades que o texto de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, traz à nossa vida. O tema, se eu poderia sugerir um tema para essa mensagem de hoje, seria: quando a cura não basta, a gratidão é a volta. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 17, do versículo 11 a 19, que de caminho para Jerusalém, acontecia que Jesus passava por meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ao vê-los, Jesus disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, e aos pés de Jesus agradeceu-lhe, e esses eram samaritanos. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E não se achou quem voltasse para dar glória, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levantai e vai, a tua fé te salvou. A primeira verdade que eu quero trazer desse texto é que todos foram curados, mas nem todos voltaram. Os 10 leprosos tiveram fé, obedeceram a palavra, caminharam, e o texto diz: indo eles, ficaram limpos. Eles não foram curados quando pediram. Eles não foram curados quando estavam parados. Eles não foram curados ali naquele momento. Eles foram curados no caminho. Talvez você que ouve essa mensagem hoje esteja no caminho. Não chegou o milagre ainda, não viu mudança nenhuma, ainda não entendeu o que Deus está fazendo. Mas quero dizer para você, querido irmão e irmã, Deus age no caminho. Eles foram curados no percurso, no momento que Jesus pede a eles para ir do ponto A ao ponto B. Naquele momento eles foram limpos. Porque uma segunda verdade desse texto também é: a gratidão não é automática. A Bíblia diz que Jesus mandou voltar, Jesus mandou ir ao sacerdote. Jesus aqui não está falando que eles deveriam fazer X, alguma, não, obedecer ao que Jesus estava falando. Ele precisava era que, de fato, vai ao sacerdote, vai lá, e ele vai dar o veredito. Ele vai dizer o que está acontecendo com vocês. E pasmem, todos obedeceram a Jesus. E todos foram curados. De repente, você não entendeu aqui esse texto ainda, mas todos obedeceram, todos foram curados. Mas somente um voltou para agradecer. Isso significa, querido, que a obediência não garante a gratidão. A obediência não garante a gratidão. Milagre não produz automaticamente o reconhecimento. Quantas pessoas você conhece, eu espero que você não seja uma delas, mas que no momento de dificuldade, no momento de maior turbulência na vida, ele pede oração, manda mensagem no WhatsApp, coloca no Facebook, manda no grupo da igreja, ora por mim, e as coisas acontecem na vida dele.
ele está cumprindo exatamente os 2 pontos aqui dessa mensagem, os 2 primeiros passos que esses leprosos fizeram. Clamaram pedindo para algo, pediram, receberam, foram até obedientes, ou seja, oraram, né? Foram à igreja, estavam ali obedientes, mas depois que recebeu tal dádiva, tal bênção, esqueceu da igreja, esqueceu dos irmãos, esqueceu de Deus, voltou a uma vida promíscua, uma vida daquele que esqueceu daquilo que estava fazendo antes. No momento de tribulação estava de um jeito e agora no momento de bonança age como se nada tivesse acontecido em suas vidas. Muita gente recebe, mas não volta. Recebe a cura, recebe portas abertas, recebe livramento, mas não volta. Para muitos, Deus é só uma porta de emergência. Ora, recebo e sigo minha vida. Mas para um deles, a cura gerou um retorno. A cura gerou uma postura. A cura gerou um coração, impulsionou a ele a fazer algo diferente. Eu preciso entender aqui que existe uma nota importante nesse texto. O texto diz que 10 foram curados, mas quando o ex-leproso volta, diz: a tua fé te salvou. No original grego, as palavras são diferentes aqui. Os 9 foram limpos fisicamente, mas aquele que voltou recebeu a salvação completa. Ele não recebeu somente a cura do corpo, ele recebeu uma transformação da alma. Muitos querem cura, só buscam por suas necessidades. Poucos querem Cristo. E como eu disse, eu espero que a gente esteja falando aqui com esses que querem voltar, que querem Cristo, querem mais. Não querem somente aquilo que as mãos de Jesus têm a dar. Queridos, quantas propostas a gente vê de afago da alma. Quanto evangelho facilitado nós temos hoje apenas para a gente gostar de ouvir. Querido, eu quero, por favor, escuta com atenção o que eu vou dizer para você. Andar com Cristo não traz todas as facilidades, queridos. Se existe um lugar aonde você vai ser bem reconhecido, aonde você vai ser bem visto, aonde não importa a quantidade do que você tem no bolso, as pessoas vão te chamar de Senhor, Senhora. Um ambiente aonde você vai, o clima é gostoso, aonde as pessoas estão felizes, rindo à torta e direita, aonde a felicidade parece ser plena. Esse lugar se chama shopping, não é igreja. Esse lugar onde você precisa, que você gosta de estar de repente, é o shopping. A igreja é lugar de lamento, lugar de busca, lugar de oração, lugar de exaltação de Deus. E ali às vezes não é o lugar onde você vai achar que você vai gostar tanto assim, mas é o lugar que nós ali reconhecemos, onde a presença de Deus é real, é verdadeira. Mas eu me prostro diante de um Deus que não só tem as mãos a fazer, mas ele também tem aqueles que reconhecem a sua grandeza e adoram em espírito e em verdade. O texto diz aqui que a gratidão é de quem não entende tudo. Esse homem em específico não tinha uma teologia elaborada. Ele era um samaritano, estrangeiro, rejeitado, considerado indigno. Mas ele entendeu algo essencial. Eu não posso viver um milagre e seguir minha vida normalmente. A Bíblia diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz e lançou aos pés de Jesus. Não foi discreto, não foi tímido, foi de coração rasgado e se lançou aos pés de Jesus. Queridos ouvintes, isso é gratidão verdadeira. Não é entender tudo, é reconhecer quem fez. Não era só celebrar a cura, é voltar para Cristo. Não é só receber, é devolver honra. Eu preciso entender, queridos, que esse homem não tinha
um monte de coisa aqui. Eu preciso entender que quando a gente fala da lepra, não é apenas uma doença. O que ele não tinha naquele período era não só a doença em si, que tirava algumas coisas dele, na verdade, era um problema social. A lepra afastava ele da família dele, afastava ele dos amigos dele, afastava ele do seu ciclo. E pior do que isso, para a religião, ele era tido como um pecador, e para a sociedade, um imundo. E olha só, uma pessoa com lepra, ele não era só subjugado pelas outras pessoas. Ele tinha que passar no meio das pessoas, ele gritando, imundo, imundo. Imundo passando. Ele se autotitulava aquilo que estava na sua pele, o que ele era. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que, quando ele obedece, ele vai e percebe que agora ele está limpo. A pergunta de Jesus ecoa até o dia de hoje. Não eram 10? Aonde estão os 9? E essa pergunta não caiu no esquecimento, queridos. Ela atravessa séculos. E chega hoje na sua casa, no seu carro, no seu coração. Aonde estão os que voltam? Aonde estão os que entendem que não merecia, mas receberam? Aonde estão aqueles que dizem, Senhor, eu não entendi tudo, mas eu volto? Eu preciso entender, queridos, que eles não tinham nada. Eles não podiam nada. Eles estavam à beira do caminho. Mas aquele dia eles receberam uma dádiva. Talvez você que está me ouvindo agora já recebeu um livramento e nem viu. Já escapou de coisas que nem soube. Já foi curado enquanto caminhava e já foi sustentado por Deus sem perceber, mas ainda não voltou. Então aqui nesse pequeno texto que a gente entende, que a gente vê, a gente observa algumas caminhadas que precisam ser importantes e revistas em nossa vida. A gente precisa entender que passos são importantes. E o primeiro passo que eles tomaram, eu quero trazer para a tua verdade hoje, para a tua casa agora, para a tua vida, que é o clamor. O primeiro passo importante é reconhecer que Jesus pode. É reconhecer que Jesus, ele pode fazer. E não adianta manter os seus problemas somente para você. E não adianta ficar falando à torta e direita aonde pessoas não podem resolver. Tem que identificar e enviar para Deus. As pessoas estavam no meio do caminho. E Jesus passou. Ou melhor, as pessoas não, desculpa. Os 10 leprosos estavam no meio do caminho. E Jesus passou por ali e eles clamaram a Jesus. Eles clamaram dizendo, Mestre, tenha misericórdia. E Jesus teve misericórdia. O primeiro passo que eles tomaram foi clamar a Deus. E não era um clamor tímido, era um clamor verdadeiro. Eu não estou falando aqui que eles são ruins em pedir, não. Eles fizeram certo, falaram para quem podia resolver. A medicina daquele tempo não podia resolver a hanseníase. A medicina daquele tempo não podia resolver os problemas da saúde deles. Assim como também a religiosidade não podia resolver a separação que eles tinham naquele momento. Uma vez que eles eram leprosos para sempre, o pecado que estavam neles não podiam ser resolvidos. Quantos de nós ainda vivemos uma vida de acusação, de vergonha, assim como eu disse, uma separação onde aquilo que você fez está afastando você da tua casa, está afastando você da tua família, afastou você de amigos, pessoas que você considera, mas infelizmente por causa do pecado, por causa de uma circunstância, trouxe uma lepra para a tua vida. Não uma lepra na tua pele, mas te afastou das pessoas que você ama. De repente eu estou falando para você aqui, pai,
mãe, um filho, que por causa de uma situação implantada pelo diabo na tua vida, hoje fizeram vocês andarem longe um do outro. Amigos que têm uma grande história, mas por causa de uma situação criou uma lepra e hoje afastou você. Se existe algo que está afastando você, clame a Jesus, porque Ele ainda é o Deus do milagre. O mesmo Jesus que passou lá naqueles homens é o Jesus que hoje está aqui nessa rádio, dentro desse estúdio, está aí na tua casa. É o mesmo Jesus que continua agindo na minha vida e age na tua vida. O primeiro passo é o clamor, o segundo passo é a obediência. Vai até os sacerdotes. Vai até os sacerdotes e fale ao sacerdote. Existem outras questões que a gente poderia colocar, o porquê do reconhecimento. A gente pode abrir até um parênteses aqui e dizer: não acredite apenas numa profecia que você é curado. Tem que ter uma autoridade para outorgar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Olha o que Jesus faz. Vai até o sacerdote e eles vão dizer que você foi curado ou não foi curado. E no caminho da obediência, ou seja, vai até lá, do ponto A ao ponto B, eles foram curados. Tem situações que vão ser resolvidas na tua vida no processo, não é de uma hora para outra. Ah, então Deus não age de uma hora para outra? Age sim, eu creio. Mas não é, a gente não pode sistematizar as formas de Deus agir. Se a gente usar os exemplos de cura dos cegos, nós imagina que a gente anotasse Jesus cura cego dessa forma, então é só assim. Não, a segunda forma já foi diferente. No momento, vai, a tua fé te curou e ele já estava enxergando. No segundo momento, ele faz um lodo no chão e coloca nos olhos. A outra maneira, ele cura, mas não cura direito, ele tem que voltar lá e fazer quase que o saque dos céus, né? Ó, não curou direito não, né? Vai ter que fazer novamente, porque estou enxergando como árvore. Então, a maneira de Jesus fazer não é um padrão. Mas quando ele manda fazer, ou seja, a obediência precede o milagre. Então, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, que tem mandado você fazer, faça, querido. E não faça por causa do milagre. Mas esses aqui fizeram por causa do milagre. Vai lá. Então, a obediência, ela precede o milagre. Aqui nesse caso, me traz um alerta. Porque todos eles foram curados e todos eles foram obedientes. Então a gente não pode qualificar cristãos verdadeiros pela cura. Porque quantos vão realmente para a igreja por uma necessidade? De repente você está ouvindo esse momento agora de pregação por uma necessidade no teu coração. E eu creio que Deus pode fazer. O que a gente está pregando aqui é uma verdade. O nome de Jesus tem poder e já está agindo na tua vida. Mas existe um porém. O porém, poderia colocar 2 pontos nesse porém. O primeiro deles é: Deus faz. E Ele faz porque Ele é Deus, não porque você está cumprindo com uma agenda de rituais. Não é porque você deu alguma coisa ao sacerdote, não. Ele faz porque Ele é abençoador. A palavra do Senhor garante que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, se você está buscando, Ele vai fazer. E não é porque você está buscando, é porque Ele é Deus. A primícia aqui é a palavra dele. Ele é Deus, Ele gosta de dar presentes, Ele gosta de Ele gosta de abençoar as pessoas. Então, não é pela postura desses homens. Eles obedeceram e foram abençoados. Então Deus, Ele abençoa. Então você que está agora ouvindo essa mensagem, entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Existe uma oração que eu faço, quero te emprestar ela agora, que eu já emprestei de um outro pastor, que é: Deus, me faça acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então não é a minha fé de barganha que Deus vai fazer as coisas na minha vida. Eu tenho uma fé que Deus já está agindo na minha vida, não por mim, mas por Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Se está faltando em você fé em acreditar em Deus, então ore para que Deus aumente a tua fé, não porque Ele vai fazer, é porque Ele vai fazer, Ele está no controle de todas as coisas. Então, obediência, eles foram obedientes.
curado, foram curados no processo. De repente você está orando pelo seu esposo, pela sua esposa, por alguém da tua casa, por alguém dos seus amigos, do seu meio. De repente para largar um vício, para largar as drogas, para largar alguma situação. De repente uma questão que está se demorando demais. Seja obediente à palavra do Senhor. Deus age no caminho. Esse homem foi limpo no caminho para os sacerdotes. Todos foram limpos no caminho. E aí vai uma questão do meu coração. Não sei se os colegas pastores que estão ouvindo, e quero mandar um abraço para tantos que estão aqui ouvindo agora. Querido pastor, vai aqui meu abraço. Deus abençoe teu ministério. Mas quantas vezes nós estamos no altar e a gente olha a igreja assim, eu pelo menos às vezes fico me perguntando, eles estão aqui por quê? Será que é por uma bênção pessoal? Estão aqui porque o coração deles entenderam que Jesus, ele é o digno de toda honra, toda glória, todo louvor. A gente está lá olhando para os irmãos de mãos levantadas. Será que os irmãos estão apenas levantando as mãos porque querem alguma coisa? Ou porque entenderam que nós não somos nada sem Cristo? E eu quero acreditar que dali da igreja, ou você que está ouvindo, eu não quero acreditar que vocês são 10 e alguns é esses 10%. Não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que você que está ouvindo agora é a parcela do um que voltou. Eu quero acreditar que quando chega no domingo à noite, nós somos essa parcela no culto daquele que volta para adorar o Senhor. Aquele que entendeu essa verdade. Que entendeu que Jesus é tudo. Já recebeu a bênção, ou não recebeu a bênção, mas mesmo sem receber a bênção, mesmo que não recebeu aquilo que eu queria receber, já entendeu que eu tenho tudo se eu tenho Cristo em mim. Que eu tenho tudo se eu, de fato, tenho lá o mestre da minha vida. Eu tenho tudo porque eu tenho Jesus ali andando comigo. Eu encontrei o mestre. Eu clamei a pessoa certa. Eu clamei aquele que pode resolver qualquer problema. Não só um problema físico, mas do coração. E assim como a gente canta e a gente ministra, esse homem, ele entendeu e foi grato. Esse homem não tinha nada a não ser agora uma gratidão. Tem uma canção que a gente tem cantado que é nada novo achei para dizer ao Senhor. Eu só tenho uma canção, uma aleluia, uma gratidão a Ti. Fico imaginando que esse homem volta aos pés de Jesus e ele chega para Jesus e ele dá honra, dá glória, e ele ganha muito mais do que uma bênção. Ele ganha a salvação. Queridos, vai aqui um outro alerta. Vai aqui um alerta para o nosso coração. O maior milagre a gente já recebeu. O maior milagre é Cristo em nós, que garantiu a nossa vida eterna. Todas as outras coisas são bênçãos importantes, muito bom, mas a salvação é para aquele que é grato, é aquele que entendeu e honra a Deus. Essa pergunta que ecoa até os dias de hoje: mas não eram 10? Será que nós somos qual parcela? Talvez você que está me escutando agora já recebeu um livramento que nem viu. Eu creio. Já escapou de coisas que nem soube. Eu creio que tem muita coisa que a gente, não sei se a gente vai saber no céu, se não vai saber. Livramentos, coisas. Foi curado na caminhada e nem sabia que estava doente. Eu creio. Já fui sustentado por Deus sem perceber. Deus moveu pessoas, circunstâncias,
foi abençoado, você que está na tua loja aí, de repente você precisava naquele dia e Deus foi levando seus clientes lá e supriu a necessidade, você nem percebeu. Você que de repente na tua casa precisava de algo e Deus supriu a necessidade, você nem percebeu. Deus moveu as coisas, mas ainda não voltou. E Deus te chama hoje, filho, volta e reconhece o que eu tenho feito na tua vida. Tenha um coração grato. Porque hoje não é apenas uma cura boa. Não basta só ser curado. Milagre é bom, mas passa, queridos. O que permanece é um coração que reconhece o Cristo. Eu preciso entender hoje que você tem o direito de escolher ser como os 9, caminhar, viver o milagre e seguir sua vida de volta, ou ser como aquele único que voltou, reconheceu e se prostrou a agradecer. Você pode perceber que Deus está com você, você pode receber de Deus e seguir, mas quem volta recebe muito mais. Recebe salvação, recebe intimidade, recebe uma vida completa. Hoje, seja a gratidão que volta. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem saber explicar, mesmo sem merecer, volte, reconheça e agradeça. Porque quando a cura não basta, a gratidão completa a obra. Seja você a gratidão que Deus está requerendo. Seja você o reconhecimento de quem é de fato Deus na sua vida, em nome de Jesus. E que Deus continue essa grande obra completa na sua vida. Amém.